Olá, hoje nós vamos falar sobre calcificação e forno de cal. Para aqueles que ainda não assistiram meu canal, eu já publiquei 6 vídeos. Um sobre ciclo de recuperação química, evaporação, caldeira de recuperação, parada de emergência e drenagem rápida, vapor e energia, ETA, DESMI e osmose. E hoje vamos falar sobre calcificação e forno de cal. Aqui em cima está meu endereço do LinkedIn, meu endereço de e-mail, se alguém quiser fazer algum contato, e meu endereço do YouTube, JK Craft. Antes de iniciarmos o processo, vamos falar de algumas teorias. Conceitos básicos. O processo Craft se caracteriza por utilizar a soda como agente de cozimento em presença do sulfeto de sódio, Na2S, que funciona como um agente seletivo, protegendo a celulose do ataque da soda. Com isso, a celulose obtida nesse processo possui a maior resistência mecânica, daí o nome Kraft, que significa forte em alemão. O processo de calcificação, cujo objetivo é a recuperação do licor branco, NaOH mais Na2S, a partir de produtos químicos inorgânicos oriundos da caldeira de recuperação, em forma de carbonato de sódio e sulfeto de sódio, e também a cal, que é obtida no forno de cal. O que é licor verde? É uma solução resultante da diluição do esmalte, basicamente com carbonato de sódio, mais o Na2S. Licor branco, que é o principal assunto não tratar aqui hoje. Solução aquosa de soda e sulfeto, utilizado no cozimento dos cavacos do digestor. Que nós temos alguns componentes químicos, ou seja, aqueles que nós vamos tratar hoje estão aqui, os componentes em sua descrição. Carbonato de sódio, que é o Na2CO3. Este é o principal constituinte do esmalte gerado na caldeira de recuperação, dissolvendo-se em água ou licor branco fraco. Vocês vão entender lá na tela da calcificação, que produz o licor verde. Carbonato de cálcio, que é o KCO3, produzido pela extinção da cal no licor verde. Óxido de cálcio, que é a cal, produzido no forno de cal pela calcinação da lama de cal, KCO3. Hidróxido de sódio, NaOH, que é a soda. Este é o principal constituinte do licor branco, que é o licor do cozimento, usado no digestor. Em altas temperaturas e pressão, ele dissolve a lignina associada à fibra da madeira. É produzida pela extinção da cal no licor verde. Essa reação vai ocorrer na calcificação, no apagador. Sulfeto de sódio, Na2S. Este é o constituinte do licor branco que protege as paredes das células da fibra de madeira durante o processo de cozimento no digestor. Sulfato de sódio é o produto químico que na caldeira de recuperação sofre redução a Na2S, passando a ser um constituinte do licor verde e posteriormente do licor branco. De onde vem o carbonato de sódio e o sulfato de sódio? Isso já foi tratado nas minhas matérias lá sobre ciclo de recuperação química ou na apresentação da caldeira de recuperação. Mas eu vou dar uma passadinha rápida aqui nessa tela para uma explicação para quem ainda não viu o meu vídeo. A evaporação, ou seja, o licor negro, existem os componentes químicos, que é a lignina,
que é o principal combustível da caldeira, que contém carbono, hidrogênio e oxigênio, e a presença de carbonato de sódio, que não foi convertido na causticação, vamos considerar que é um resíduo, sulfato de sódio, que também não conseguiu reduzir 100% na caldeira, vamos também considerar como um resíduo, ele vai estar circulando no sistema. A soda, que faz parte do processo, que está em circulação, o Na2S e a água. Na combustão da caldeira, nós temos a liberação na reação do carbono com oxigênio, né, que o carbono é o combustível, temos os gases formados, que é o dióxido de carbono, o monóxido de carbono e o SO2. Aí na caldeira, com a temperatura em torno de 1.100, 1.200 graus, que ocorre na fornalha, o sulfato de sódio, em reação com o carbono, ele transforma em sulfeto. Por isso que nós chamamos de reação da redução do sulfato de sódio. Eu preciso do sulfeto para ser usado no cozimento. Então, é reduzido o sulfato em sulfeto. De onde vem o sulfato? O sulfato é uma reação química de soda mais o ácido sulfúrico, que vai me formar o sulfato de sódio mais a água. Esse sulfato de sódio, ele é dosado na planta da evaporação, porque na evaporação ele funciona como um agente abrasivo, ele ajuda a evitar incrustação nos tubos lá da evaporação. Aí na evaporação o licor é concentrado e vem para a caldeira que é queimado. Isso aí, é queimado, ou seja, vai ser reduzido, né, no caso, sulfato para sulfeto. Na reação da carbonatação do sulfeto de sódio, que já foi reduzido aqui o sulfato para sulfeto, em reação do sulfeto com o dióxido de carbono mais a água, eu tenho carbonato de sódio, que é o que vai me interessar lá na caustificação para transformar em soda. Só que nessa reação, é só uma parte do sulfeto que reage com o dióxido de carbono. E na reação da carbonatação da soda, eu tenho a soda reagindo com o dióxido de carbono, que vai também transformar em carbonato de sódio. E uma parte do carbonato de sódio, reagindo com o SO2 da combustão, também ele vai retornar, ele vai regenerar e vai voltar a ser sulfato de sódio. Isso também é só uma pequena parte. O resultado final da caldeira considera-se que a grande parte é carbonato de sódio e sulfeto de sódio, que é o que me interessa para o processo. Vocês observam que eu já tenho soda aqui na caldeira e ela voltou a ser carbonato de sódio, que na causticação vai voltar a ser soda. Então, na caldeira, com a elevação de temperatura da queima na fornalha, a soda passou a ser carbonato de sódio e lá na causticação e no forno de cal vai ser o contrário. Vocês vão perceber isso lá quando eu chegar na explicação. Então, aqui nós temos uma tela da causticação, o tanque de licor verde que recebeu da caldeira, que ele contém 70% de carbonato de sódio e 30% de sulfeto de sódio, que eu expliquei na tela anterior. Então, esse licor verde, ele contém em torno de 165 gramas litros de álcali, de soda, a 95 graus Celsius, numa densidade de mais ou menos 1.170 kg por metro cúbico. Esse licor verde, ele contém impurezas, no caso tem presença de dregs, que são sólidos em suspensão, que acompanham o processo. Aí esses dregs são retirados aqui no filtro. Então o licor verde passa pelos ex-filtros. Os ex-filtros hoje são usados em fábricas mais novas, nas mais antigas eram filtros com tela mesmo. Na fábrica mais nova hoje usa ex-filtro.
Então, o licor verde passa pelo ex-filtro, ele é clarificado, aí vem para um tanque, nós chamamos de tanque de filtrado. O dregs é retirado, ele é descartado no aterro industrial ou é vendido ou doado para as empresas para fazer fertilizantes, para usar nas plantações. Então, seguindo o raciocínio, o licor verde filtrado passa por um resfriador para perder um pouco de temperatura. O licor verde, no caso, está entrando aqui a 92 graus Celsius e faz troca térmica com a água fresca e cai mais ou menos 10 graus. Então, ele já entrou com 92 graus e saiu com 82 para vir para o apagador. Por que é interessante essa redução da temperatura? Porque no apagador, quando adiciona cal, aqui vai ocorrer uma reação exotérmica. Pode ver que a temperatura subiu para 100 graus e pode passar de 100, se elevar além de 100. E aqui é uma região muito perigosa, não deve-se ficar em torno desse apagador, porque aqui pode haver ebulição, vai ferver a água e pode queimar quem estiver próximo aqui, uma região de muita atenção, questão de segurança. Então, continuando o raciocínio, eu sempre estou saindo para explicar alguns detalhes, o licor verde filtrado é dosado no apagador, o apagador recebe a cal que foi processada lá no forno de cal, essa cal contém mais ou menos de 5 a 10% ainda de carbonato de cálcio que não conseguiu reduzir no forno, e de 75 a 80% de cal. Então, a cal é dosada aqui no apagador, junto com o licor verde, proporcionalmente. Existe uma proporção de licor verde e cal para que o processo obtenha uma eficiência adequada. Então, em função da vazão do licor verde, é dosado X toneladas de cal. Isso é feito através de variação de velocidade da rosca aqui de dosadora da cal. Então, no apagador ou extintor, tem fábrica que chama de apagador ou extintor, mas é tudo a mesma coisa, já tem esse nome justamente por isso. Porque quando a cal entrou aqui, que reagiu com a água, a cal é dito que ela é apagada, porque a cal vai reagir com a água. Então, ela apagou. Isso dá o nome de apagador. Então, a cal, em reação com a água, eu tenho hidróxido de cálcio. Eu tenho hidroxila e tenho cálcio. Então, na fórmula completa, o carbonato de sódio que veio da caldeira, em reação com a cal que veio do forno de cal, mais a água que está presente no licor verde. Então, eu tenho carbonato de cálcio, KCO3, mais a soda. Então, aqui já tem o produto que eu preciso para o cozimento, lá no digestor, que é a soda. E o sulfeto? O sulfeto ele está em circulação, ele é inerte ao sistema, ele não reage. O sulfeto também está presente aqui. Então, após o apagador, eu tenho o licor branco, nós chamamos de leite de cal, que vai passar pelos reatores 1, 2 ou 3, ou calcificador, dá-se os dois nomes, para completar a reação. 90% da reação da cal com a água ocorre aqui no apagador, ou seja, do licor verde com a cal. Ocorre aqui no apagador. E os outros 10, 15% ocorre nos reatores. Esse tempo de reação é entre 2 a 4 horas, aí vai depender da vazão que você tem na sua planta. Então, o tamanho e o tempo é calculado em função do tamanho da sua planta. O licor branco, então, passou pelos apagadores, ele reagiu, né, ficou mais concentrado e vem para um filtro, nós chamamos de filtro CD. Esse filtro é um filtro pressurizado. Aqui tem a separação do licor branco forte, LWH, e tenho a separação da lama de cal.
O licor branco forte, pode ver que tem aqui a presença da soda e do sulfeto. É ele que interessa para o processo, para o cozimento, que vai para o digestor. A lama de cal, que é o KCO3, que tem uma densidade em torno de 1.250 kg por metro cúbico, ela passa pelos filtros de lama para retirar a soda residual que ainda ela está carregando. Então, aqui no filtro de lama, é feita a lavagem e retira a soda residual. Aí nós chamamos de licor branco fraco, porque só contém 15 gramas litros de soda cáustica. Este licor branco fraco, por sua vez, ele é usado para diluir o esmalte lá na caldeira de recuperação, lá no tanque de dissolvedor, na caldeira. Ele é bombeado aqui na linha de licor verde, que é para aproveitar e fazer a lavagem da linha. Como a linha de licor verde está chegando na causticação, já está mais perto da causticação, do tanque de licor branco fraco, esse licor verde lava a linha e vai lá no apagador, faz a diluição do esmalte e volta como licor verde. Aí fecha o ciclo da causticação. Então aqui nós já temos o licor branco, desculpa, nós já temos a soda cáustica, que é o que interessa para o processo lá do cozimento do digestor. E a lama? A lama vai para o forno de cal. Então aqui eu repeti aqui o tanto de lama para vocês entenderem. Passou pelo filtro de lama, já está na área do forno de cal, retirou o licor branco fraco, que voltou lá para a caldeira para diluir o esmalte, e a lama entra no forno de cal, que é para transformar em cal, que a lama é o KCO3, que veio da causticação da reação no apagador, carbonato de cálcio. Então a lama, vamos chamar de lama para poder ficar mais fácil a fala aqui, a compreensão, para não ficar repetindo KCO3 toda hora. Então a lama entra no forno, ela circula aqui no início do forno, passa pelo ciclone, ganha temperatura, ou seja, a lama é secada aqui, aproveita a temperatura dos gases de combustão na saída do forno, a lama é secada e entra no forno, aí entra para o processamento. O que foi arrastado aqui do secador de lama vai para o precipitador, que está acompanhando os gases, através dos precipitadores, é retirado a parte sólida. Aí esse sulfato, ele retorna, essa parte sólida que foi carregada com os gases, ele retorna para o ciclone, que mistura com a lama, que entra no forno de cal. O forno de cal, a rotação dele é em torno de 0,5 a 2 RPM. O tempo de processamento aqui, dependendo da produção, né, da carga, é de 2 a 4 horas o tempo de reação, a uma temperatura de 900 a 1.200 graus Celsius. No forno de cal, tem a zona de secagem, que é onde a lama entra, a zona intermediária, onde já começa a evaporação da água da lama, e a zona de calcinação, que é o mais importante, que é aqui que vai transformar o carbonato de cálcio, ele vai ganhar calor, vai transformar em cal. Então, acima de 760 graus, começa a ocorrer a calcinação, e vai liberar o CO2. Esse CO2 é liberado para a atmosfera. A cal, após a zona de calcinação, já lá na saída do forno, ela é resfriada, ela sai a 250 graus Celsius e retorna normalmente para a calcificação, lá para os cílios de cal. Aqui eu coloquei para representar um cílio de cal queimado e um cílio de cal virgem, mas na verdade elas se misturam
na hora de fazer a dosagem aqui embaixo, eu posso ter a opção de jogar tanto para um tanto quanto para o outro. É opcional. O make-up da cal é feito através, a cal é comprada externamente, chega através de caminhões e é feito o make-up por uma rosca, né, que vai misturar aqui nos tanques. Normalmente esse make-up é muito baixo, é menor do que 1% da produção total da fábrica, é pouca coisa. Voltando aqui no forno, o forno usa como combustível o hidrogênio, usa o óleo, usa o metanol, que é produzido lá na evaporação, terebentina, que também é produzido na evaporação. Não é todas as plantas de evaporação que produzem metanol terebentina, não. Hoje, a maioria das plantas mais novas já produzem. Usa aquele do GNC, do GNP, e tem o ar de combustão, que é o ar primário. O tipo de combustível a ser usado para queima, processo, depende da localização da empresa, é aquele que for mais barato, que tiver com uma disponibilidade maior. Tem fábrica que está mais perto de área da Petrobras, que eu tenho mais facilidade de obter gás, outros está mais longe, então é questão de custo e disponibilidade. Ok? Então, nós já fechamos o ciclo, já deu para explicar todas as reações que ocorrem na calcificação e ocorrem no forno de cal. Na calcificação, eu fiz uma tabelinha aqui das análises que normalmente são feitas para acompanhar o desempenho do processo. Então, é feita a análise de álcool efetivo, álcool reativo, álcool total titulável, eficiência da calcificação e a sulfidez. Quem é que controla a sulfidez? Quem controla a sulfidez é lá na caldeira de recuperação, que é na redução do sulfato para sulfeto. Eu expliquei lá anteriormente que o sulfato de sódio vem da planta química, dosado na evaporação, então lá que está sendo feito o make-up, é controlado por lá. Quando houver excesso de sulfidez, que é o ideal para o processo, são 32% de sulfeto. Se houver excesso, é feita a purga da cinza lá na caldeira, aí é feito o controle por lá. O álcool efetivo, vocês podem observar na minha tabela aqui, que eu peguei os valores básicos de trabalho, os valores médios de trabalho, que normalmente usam em todas as fábricas. O álcool efetivo, pode ver que ele chegou no licor verde, baixo, 25 gramas litro. Já no apagador ele já aumentou para 110, e lá no licor branco forte, onde já houve a conclusão das reações após os reatores ou calcificadores, 120. Então, isso aqui são os valores médios de trabalho. Lógico que isso aqui varia, que vai depender da caldeira, da linearidade do álcool total. Isso aqui varia, o operador varia a carga da caldeira, aí há variações lá entre dosagem de esmalte e de licor branco fraco. Então, isso aqui fica variando o tempo todo. Quanto mais contínuo, é melhor o processo, óbvio. O álcool reativo, ele chegou com 50 gramas litro, no final, 135. Vocês não devem ficar comparando esses valores de efetivo com ativo, com total, porque a forma e fórmula de titularização é diferente. Os reagentes químicos são diferentes. Então, você não pode ficar comparando um com o outro. A eficiência da calcificação, o ideal é 80%, a sulfidez no processo 32%, a concentração da soda também, é feita análise, ela chega da caldeira com concentração em gramas litro de 15 gramas litro. No final, já está bem concentrado, estou com 110 gramas litros. Esses valores, igual eu expliquei, são os valores objetivo. Tá? A concentração do carbonato de sódio, que veio da caldeira, estava alto na caldeira. Na calcificação, ele reagiu,
transformou em carbonato de cálcio, olha como ele caiu. De 100, caiu para 25. Ok? Por que eu destaquei em negrito o álcool total em 170, a eficiência da causticação em 80 e a sulfidez em 32? É muito importante isso aqui que eu vou explicar agora. Observa nessa tabela aqui, nesse gráfico, aqui nós temos a curva de Goodwin, que é a eficiência da causticação versus o licor branco. Observa aqui que num álcool total de 170, para uma sulfidez de 30, que é onde está essa linha vermelhinha aqui, ó, sulfidez de 30, um álcool total de 170, uma eficiência de evaporação, da causticação, em torno de 82. Ó. Por que esse aqui é o valor ideal? Pode observar que se eu abaixar a sulfidez para 10% ou 20%, a eficiência da causticação ela tem que aumentar para eu conseguir produzir mais soda. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer o efeito overliming. O que é o efeito overliming? É a dosagem de cal em excesso, além do ponto de equilíbrio da reação. Tal fenômeno resulta em aumento de teor de hidróxido de cálcio, também conhecido como cal livre, que é responsável pela redução do desempenho dos fios de lama, lá no forno de cal, e, consequentemente, o aumento do teor da umidade da lama que alimenta os fornos. Então, observa que na minha eficiência, com uma eficiência eu buscar no processo de 82%, o meu residual de cloro, ou seja, a cal livre, está baixinho, menos do que em torno aqui de 0,2% de cal livre. Se eu trabalhar com álcool mais baixo e tentar buscar uma eficiência, se eu trabalhar com álcool mais baixo, deixa eu botar na tela aqui. Se eu trabalhar com o álcool mais baixo, eu tenho que aumentar a eficiência da causticação, tá vendo aqui? Um exemplo. Eu aumentando a eficiência da causticação, o que vai acontecer? Vai aumentar a minha cal livre no processo. E isso vai ter perda de rendimento no forno de cal. Vai causar, a umidade vai aumentar muito da lama, vai causar anéis no forno. Não é o adequado. Normalmente, todos os operadores, toda a fábrica, trabalham com essa tabela da curva do Goodwin. Então, busca-se trabalhar com álcool em torno de 170, com a sulfidez em torno de 30 e uma eficiência em torno de 82. Esse é o valor ideal, ok? Para quem é de processo, que opera essas plantas, é importante que acompanhem esse gráfico. Bem, pessoal, a minha apresentação se encerra aqui. A todos, muito obrigado e até a próxima.